No domingo, infelizmente, a Preta Gil veio a falecer. A gente sabe que ela estava em uma luta contra o câncer há já um certo tempo. E na terça-feira eu estive na rádio e falei um pouco sobre esse assunto. Como esse vídeo vem repercutindo muito, resolvi gravar um novo vídeo para explicar melhor sobre o assunto da herança, sobre o inventário, todo o patrimônio que envolve ali o que foi deixado pela cantora Preta Gil e também sobre todos os procedimentos de transferência desses bens da herança para os herdeiros ou para o herdeiro, no caso, o filho dela. O que a gente sabe até então é que a Preta Gil faleceu com 50 anos, deixando um patrimônio entre 20 e 30 milhões. Entre esse patrimônio, nós temos 12 musicais, 271 gravações registradas. Ela também era sócia na agência Mindy, que é uma agência de marketing e influência e entretenimento. Ela não era casada, não tinha união estável, deixou um filho que até então é o único herdeiro e não sabemos ainda da existência de testamento. Por que não sabemos ainda? Acredito que ainda está muito cedo para que a família comece a tomar as medidas para regularizar a situação da transferência dos bens, mas como ela já vinha no tratamento do câncer há um certo tempo, acredito que ela possa sim ter deixado um testamento e ter feito o planejamento sucessório. Então a gente ainda não sabe se ela fez um planejamento sucessório, se ela deixou um testamento, apesar de acreditar que sim. Mas, caso ela não tenha feito, o filho Francisco vai ser o único herdeiro e vai receber todo o patrimônio da mãe. Porém, gente, nós temos que ter em mente que ainda está muito cedo para que a família comece a pensar em regularizar toda essa situação. Tá, a gente ainda não sabe se a Preta Gil fez ou não fez um planejamento sucessório. Nós achamos que sim. Mas o que é o planejamento sucessório? Para que ele serve? O planejamento sucessório, gente, nada mais é do que uma forma de organizar os bens, o patrimônio daquela pessoa. Isso pode ser feito tanto em vida quanto após a morte, tá? Isso vai evitar ali brigas judiciais, vai reduzir impostos, né? E vai fazer com que os herdeiros recebam um patrimônio com mais segurança, tá? Alguns tipos, né, de forma de planejamento sucessório. Nós temos o testamento, nós temos a tão falada holding, nós temos também as doações em vida e temos também a previdência privada e o seguro de vida, tá? Tudo isso são meios de se fazer o planejamento, né, se organizar a sucessão. Vamos falar agora sobre cada um desses instrumentos para que vocês possam entender melhor, tá? O testamento, a pessoa vai deixar ali aquela última vontade para que seja cumprida depois do seu falecimento. Então, em vida, nada vai mudar. E o que ela pode colocar nesse testamento? Ela pode colocar da forma que ela quiser a divisão da metade dos bens, caso essa pessoa tenha algum herdeiro necessário. Como no caso da Preta Gil, o herdeiro necessário é o filho, tá? Então ela deixou um filho, esse filho é legalmente o único herdeiro. Então ela só pode dispor, ela só pode testar sobre 50% do seu patrimônio. E sobre esse 50% do patrimônio, ela pode deixar para quem quiser na forma que quiser. Os outros 50% obrigatoriamente tem que ir para o filho, tá? Não tem como mudar. Porém, se ela não tivesse esse filho, ela não teria um herdeiro necessário, né? Que a gente chama de herdeiro necessário, porque o nosso código assim coloca. Aí ela poderia dispor da forma que ela quisesse, livremente de 100% do seu patrimônio. Outro instrumento de planejamento sucessório é a holding. A holding ficou até famosa de um tempo para cá, né? Começou a cair aí no gosto das pessoas, mas a holding já é um instrumento mais antigo, tá? Ela vem lá do direito empresarial e aí ela foi aprimorada agora dentro do direito de família. A holding, gente, nada mais é do que a criação de uma empresa que vai gerenciar todo o patrimônio daquela pessoa ou daquelas pessoas, tá? Então, uma empresa criada para gerenciar outras empresas, imóveis, investimentos, tá? A grande diferença aqui é que a pessoa não é dona daquele patrimônio, né? O dono do patrimônio é a empresa da holding. As pessoas começam a ter cotas, né? E aí, aqui também se paga o imposto sobre o CNPJ e não sobre o CPF.
Então, a holding, a gente precisa de ter muito cuidado e uma análise para ver se realmente compensa, em qual caso compensa, porque dependendo do patrimônio da pessoa, não vai ser tão interessante por questões tributárias, questões de imposto, tá? Mas a holding nada mais é que uma empresa que gerencia todo o patrimônio daquela pessoa, daquela família. A doação também é um instrumento muito utilizado aí no planejamento sucessório. E diferente do testamento, onde a transferência do patrimônio só vai ocorrer após o falecimento da pessoa, a doação tem a grande diferença de transferir o patrimônio ainda em vida, tá? E aí, gente, nós podemos até, dentro do planejamento sucessório, fazer uma junção de testamento e doação, dependendo do que a pessoa vai querer, dependendo de como vão ficar ali os gastos com impostos, né, com inventário, com toda essa regularização desses bens e desse planejamento sucessório. E aí, por fim, nós temos também a previdência privada e o seguro de vida, tá? A previdência privada nós temos que analisar se é VGBL ou PGBL, porque dependendo do caso, não vai incidir o imposto, né, que é o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes, Doação, em alguns lugares chamado de ITD, ITCD, tá? E o seguro de vida. O seguro de vida sempre vai ser isento do ITCMD, tá? Mas a previdência privada nós temos que analisar se ela é VGBL ou PGBL, porque dependendo pode se incidir o imposto sobre eles, tá? Mas é uma ótima forma também de garantir pelo menos que o mínimo seja pago, porque quando nós falamos em inventário, quando nós falamos em falecimento, em regularização de bens, nós temos valores altos a serem pagos no cartório, com honorários advocatícios, com impostos, né? E quando a gente deixa um seguro de vida, por exemplo, onde não incide nenhum valor de imposto e o herdeiro recebe aquele valor total, ele consegue utilizar aquele valor para regularizar toda a situação, para arcar com os gastos, né? No caso, óbvio, da Preta Gil em específico, não há essa necessidade, mas quando um patrimônio ele é, por exemplo, quase todo constituído de imóveis ou, às vezes, investimentos que você não consegue retirar rápido sem perder o dinheiro, quando a gente tem um seguro de vida, a gente consegue ali regularizar essa situação de uma forma mais tranquila, porque você tem um dinheiro ali para poder começar a, pelo menos, iniciar o procedimento de regularização e, às vezes, até conseguir concluí-lo, dependendo do valor do seguro de vida deixado. Então, é uma boa forma também de planejamento sucessório, principalmente falando do seguro de vida, porque ele não incide em nenhum tipo de imposto, a pessoa recebe ele de forma integral. Então, tá, já entendi o que é planejamento sucessório, quais são os instrumentos que a gente utiliza para fazer esse planejamento sucessório, mas por que eu devo fazer esse planejamento sucessório? Qual que é a vantagem, né? A grande vantagem, gente, é a economia dos impostos, isso aí é sem dúvida, tá? Porque quando a gente fala de inventário, principalmente inventário quando tem muitos herdeiros, né? Nós temos ali, muitas vezes, um litígio, uma briga muito grande. Então, quando a gente faz esse planejamento sucessório, a gente evita não só o conflito entre os herdeiros, mas também o grande desgaste de pagamento de impostos, tá? A gente consegue evitar o pagamento de valores consideráveis quando a gente faz o planejamento sucessório. Isso é muito importante, né? Então, planejamento sucessório, além de organizar toda a divisão ali dos bens, né? Com a doação, com o testamento, com a holding, né? Além de organizar toda a questão da divisão do patrimônio, também pode conseguir economizar com valores de impostos, tá? E aí, quando a gente fala em impostos, nós temos o imposto do ITCMD, que eu já mencionei aqui com vocês, que ele varia entre 2% a 8% sobre o valor do patrimônio, tá? Como que eu sei quando é 2, quando é 8? Isso vai depender de qual estado está sendo feito o inventário, a transmissão, porque cada estado tem o seu próprio regramento e tem o seu percentual, tá? Hoje, por exemplo, eu estou em Minas, o escritório é em Minas. Em Minas, nós temos o valor de 5% sobre o patrimônio total, tá? Então, o imposto hoje é fixo em 5%. Mas, se a pessoa fizer o inventário, pagar o imposto em até 90 dias, ela consegue um desconto de 15% sobre esse valor. Então, é muito interessante. Porém, depois de um determinado tempo, começa-se a cobrar multa e juros
pela demora, pelo atraso ali na hora de se fazer a transmissão, o inventário, tá? Então, dependendo do estado, nós vamos ter uma alíquota, né, de 2%, ou de 5%, ou de 3%, ou de 8%, tá? O 8% seria o nosso teto, tá? De acordo com a lei. E em alguns lugares, a alíquota ela não é fixa, como em Minas, em 5%. Ela pode ser gradativa, dependendo do valor do patrimônio deixado, tá? Então, em alguns lugares pode começar com 2%, dependendo do patrimônio ser 8%. Mas em Minas, por exemplo, hoje, nós temos aí o valor fixo de 5% com essa questão de desconto que em outros estados também acontece, tá? E aí a gente tem que estudar o caso em concreto, onde está o patrimônio, se ele está em mais de um estado, para a gente ver a viabilidade disso. Bom, então você já sabe o que é o planejamento sucessório, quais são os instrumentos utilizados, para que serve as vantagens e desvantagens. E aí eu te pergunto, o planejamento sucessório é só para quem tem dinheiro? Não, né, gente? Nós vimos aí vários desses instrumentos que vão ajudar a pessoa a economizar em tributos. Mas é claro, sempre devemos olhar o caso em específico, principalmente quando a pessoa quer fazer holding, né? Muitas vezes ela fica na cabeça, a holding vai ser a melhor opção. E às vezes não é, porque a holding é muito trabalhosa e nós temos ali vários profissionais que tem que trabalhar em conjuntos envolvidos para a construção de uma holding. É um advogado especialista na área de família e sucessões, na área de empresarial, na área tributária, um contador, às vezes até outros profissionais. Então, dependendo da situação, a holding não vai ser cabível. Mas um testamento ou uma doação vai ser interessante para que aquela pessoa consiga economizar impostos e também dividir o bem da forma que ela quer, o seu patrimônio. Então, eu espero ter ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre como funcionam esses procedimentos que envolvem a transferência do patrimônio de quem faleceu para a pessoa que tem que receber, né, para os herdeiros. No caso, a Preta Gil para o Francisco, até então o único herdeiro. Mas eu repito aqui para vocês, acredito que nos próximos dias, nas próximas semanas, quando a família for regularizar a situação, ela venha a descobrir que a Preta Gil deixou um planejamento sucessório, um testamento, porque ela já vinha lutando contra o câncer desde 2023, então ela sabia que a morte poderia, né, acontecer a qualquer momento, não era uma coisa inesperada, né? Então acredito fortemente que ela tenha sim se preparado para esse momento, preparado os familiares, até porque a gente vê várias notícias de amigos que estavam sempre com ela, né? Teve o tal do Gominho que deixou o seu trabalho para ficar com ela, cuidar dela. Então acredito sim que ela queira beneficiar essas pessoas que estavam ali ao lado dela nos últimos momentos e que sempre estiveram presentes na vida dela, porque ela sempre foi uma pessoa muito de amigos, né? Isso a gente sempre nota, tá? Então acredito que ela tenha assim feito esse planejamento sucessório e é uma situação, como eu falei no outro vídeo, gente, da entrevista, totalmente diferente da Marília Mendonça, né? A Marília Mendonça morreu de uma forma inesperada, jovem, com saúde, né? Ela estava saudável, o avião caiu e ela morreu. É uma coisa que não teria como a gente prever. A Preta Gil não, ela já estava em tratamento já há um certo tempo, então a gente conseguiria prever que ela poderia vir a falecer a qualquer momento. São duas situações totalmente diferentes, mas que a gente consegue enxergar a importância nas duas do planejamento sucessório. E aqui eu finalizo o nosso vídeo falando com vocês o seguinte: a única certeza que nós temos na vida é a morte. Então, por que não se preparar, se planejar para esse momento, assim como nós devemos nos preparar e nos planejar para a nossa velhice, para que ela ocorra de forma saudável, né? E quando a gente faz isso, a gente está cuidando dos nossos entes queridos, das pessoas que a gente ama, né? E quando o nosso ente querido falece, a gente procurar fazer o inventário e regularizar essa situação não é uma falta de respeito com ele. Na verdade, é uma forma de honrar tudo que aquela pessoa fez em vida. Óbvio, você não precisa correr assim que a pessoa faleceu para resolver tudo. Mas, quanto antes você olhar, melhor. Porque além de resolver isso, né, de uma forma mais rápida, você vai evitar a cobrança de impostos, de juros e multas que muitas vezes poderiam ser desnecessárias, tá? Então, eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa para mim aí nos comentários. Aproveita e já se inscreve no canal. E eu aguardo vocês aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.